Olá, turma. Esse exercício é referente ao ciclo 2. Esse é o exercício 1, que é dado no nosso PEG como uma atividade de portfólio. Então, eu vou resolvê-lo para que sirva de exemplo para os próximos dois, pois esse exercício ele utiliza a lei das correntes, né? E acaba utilizando a lei das malhas também. Então, vamos determinar aqui as correntes que passam nesse nó aqui, nesse nó X. Aqui eu redesenhei já o circuito, ele tem duas fontes, um E1 e um E2. Ele tem 4 resistores. Então o que vamos fazer aqui é, primeira coisa, determinar um sentido para a corrente. Determinamos que a corrente aqui em I2 é uma corrente que sai aqui desse nó, ela passa por R3, E2 e R4 e chega no nó X. Temos uma outra corrente chamada I1, que ela passa aqui por R3 e por E1. E temos a terceira corrente denominada aqui I3, que ela nasce aqui no ponto X, passa por R1 até R2 e chega aqui em cima nesse outro nozinho. Então são três correntes aqui. E a gente quer determinar esses valores dessas correntes. Como vamos fazer? Vamos criar as equações que determinam esse valor. E depois eu explico como a gente consegue manipular essas equações aí para resolver o problema. Visto aqui o sentido das correntes, vamos então determinar aqui a polaridade de diferença de potencial dos nossos resistores. Então, este primeiro aqui, ó, vamos partir daqui. Ó, a fonte ela nunca muda. Então, esse lado dela sempre será positivo e esse lado negativo. Então, se esse lado é positivo, qualquer resistor que está ligado aqui, ele tem que estar ligado no positivo e sai negativo. Ou seja, ele gera uma diferença de potencial negativa. A fonte potencializa e ele consome um pouco dessa energia. Aqui no R3, nós podemos acompanhar aqui o sentido da corrente I1. Então, se a fonte aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, então menos e mais. Continuando aqui, o nosso sentido de corrente, ó, então tá, aqui eu estou jogando corrente para lá, aqui eu tô no I2 eu estou jogando corrente, e no I1 jogando corrente para I3. Então aqui está chegando. Opa. Então aqui está chegando é mais, aqui está saindo é menos. Aqui está chegando mais, aqui está saindo menos. Pronto, conseguimos escrever todos os sentidos de corrente. Isso é a primeira coisa a se fazer. Se você diz que este ponto, essa corrente I2, ela não está indo em direção ao ponto, mas está indo do ponto para o outro lado aqui, então o sentido aqui deveria ser adotado ao contrário. A não ser o da fonte, claro. Mas a partir do momento que você determina um sentido da corrente, você faz a análise de diferença de potencial partindo desse princípio. Dizemos que aqui a fonte está emitindo de menos para mais. Então aqui no resistor cai, aqui em R2 cai. Aqui em R3, de mais para menos. E na fonte, de menos para mais. A partir desse momento, isso daqui, pessoal, está bem explicado ó, no nosso livro, na página 192 do Boylested. É o livro de Introdução a Circuitos Elétricos. A partir do momento, então, aqui que escrevemos todos os sentidos das correntes, nós vamos, então, criar as equações. Então, aqui em cima temos uma malha. Vamos chamar de M1. E aqui a gente temos uma segunda malha, que eu vou chamar de M2. O que eu preciso saber?
A partir do momento que eu determinei o sentido, eu vou pegar todas as polaridades de saída. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vamos partir do ponto X. O que é a primeira coisa que acontece aqui quando eu vou circular esta primeira malha aqui, ó? Primeira coisa é o resistor 1. Ele entra positivo, sai negativo. Então, eu venho aqui, ele sai negativo, eu tenho que pegar o sinal de saída. Menos R1. Aqui em cima, menos R2. Aqui, ó, sai negativo, menos R3. Aqui, positivo, mais a fonte I1. Certo? Substituindo aqui esses valores, o nosso R1, 10 ohms, então fica menos 10. Multiplicado o que? A nossa corrente que passa por ele. Qual que é a corrente que passa por ele? I3. Porque aqui ó, em R1 passa I3. Em R2 passa I3 também. Qual o valor de R2? 20 vezes I3. Aqui, menos R3. No R3, determinamos que aqui passa a corrente I1. Menos 31. A nossa fonte, mais 10. Essa daqui já é a nossa primeira equação. Podemos aqui menos com menos. Menos 33. Menos 31. Igual a menos 10. Podemos multiplicar por menos 1 toda essa equação e escrevê-la toda positiva. Ó, 33 mais 31 igual a 10. Certo? Aí depois fazemos então a equação agora da malha 2. Eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui, ó, para a gente tentar fazer aqui, ó, vai caber aqui, ó. Tá, vamos lá. Então esta foi da malha 1. A malha 2, partindo aqui do ponto X e adotando esse sentido horário, o que temos aqui, ó? Primeira coisa, a gente está no sentido horário. Então, essa fonte aqui, ó, no sentido horário, o sinal de saída é menos. Então, fica menos E1 mais R3. Vocês entenderam? Eu escolhi ali, ó. Lembram que eu escolhi os sinais que eu ia colocar de acordo com minhas flechinhas aqui de sentido de corrente. Depois disso, eu escolhi o sentido horário para trabalhar. Agora, a partir do sentido horário, eu vou pegar os sinais de saída. Sinal de saída negativo, aqui positivo. Da fonte E2, positivo. Da resistor 4, negativo. Certo? Então, o E1 é 10, menos 10. O R3 é positivo em 30 ohms. Então, fica 30 que multiplica a corrente que passa por ele, que é I1. O E2 é a nossa fonte, ela fica positiva em 12 volts. E o nosso R4, o R4 aqui embaixo, ele é 15 ohms. Então, a gente coloca aqui, e a corrente passa por ele é I2, menos 15 e 2. Certo. Então, menos 10 volts com mais 12 volts, podemos colocar apenas o 12. Reescrevendo, então, temos que 31 menos 15 e 2 é igual a 12. Menos 10, 2. Passa para lá, negativo. Menos 2. Então tá, escrevemos. Se o problema era esse, está escrita as duas equações M1 e M2. Então, a partir destas duas equações, agora eu vou colocá-las aqui embaixo. A primeira aqui, ó. Vou reescrever o que está ali, ó. Temos 33 mais 31 igual a 10.
certo, né? E a outra é 31 menos 15 e 2 igual a menos 2. Beleza. Sabemos pela lei dos nós que tudo que entra tem que ser igual ao que sai. A soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que sai. E aqui, como a gente escolheu esse sentido, nós escolhemos. A gente poderia escolher o que a gente quisesse aqui. Escolhemos esse sentido dizendo que I1 e I2 estão entrando. Então tem que ser igual a I3. Então o que está escrito ali é o seguinte. I1 mais I2 é igual a I3. Vamos voltar aqui embaixo, então, nas nossas duas equações. A gente pode adicionar uma aqui, que I1 mais I2 é igual agora a I3. Ou melhor, eu já vou escrever assim, menos I3 é igual a zero. Certo? A partir do momento que temos aqui essas três variáveis nesse sisteminha, existem vários métodos para resolver. O autor do livro, do nosso livro base, ele utiliza o método dos determinantes de terceira ordem. Então, se vocês forem lá na página 802 do livro, está explicando exatamente como faz. É só conta de mais e menos. Tem como resolver na calculadora, na HP 50G, pelo método de sistemas lineares. Tem como fazer por escalonamento de matrizes. Existem vários métodos que são possíveis de ser realizados. Eu fiz pelos três métodos. Só que o vídeo está muito grande e acredito que eu não vou conseguir passar todos eles. Então eu vou mostrar aqui o que eu acho que é mais fácil. Como a gente tem o I1 aqui nessa primeira matriz, nessa primeira equação, e aqui também na segunda, as duas, podemos isolar o I aqui e fazer uma substituição. Ou seja, o que eu proponho? Pegar essa equação aqui, essa terceira, e escrever I1 como sendo o I3 passa para o lado de lá e o I2 passa para o lado de lá. Claro, passou e inverte o sinal. Então, I1 é igual a I3 menos I2. Então, eu vou escrever isso daqui de cima, substituindo isso. Eu fico com 33 mais 30 vezes I3 menos I2 igual a 10. E fico com 30 vezes I3 menos I2 menos 15 e 2 igual a menos 2. Ou seja, eu substituí esse I3 menos I2 pelo valor de 1. Então aqui ficamos agora com... Faz a distributiva aqui, ó, 30, 30, 30, 30. Já vamos fazer direto para economizar tempo. A gente tem que 33 mais 33 menos 32 é igual a 10. Temos aqui embaixo 33 menos 32 menos 15 e 2 igual a menos 2. Então tá. Chegamos nesse valor aqui, ó. Junta o que é igual. E 3 com I3 junto. Fica então 63 menos 32 é igual a 10. E 3 aqui, ó. 30 e 3 menos com menos, menos 45 e 2 igual a menos 2. Agora é fácil. A gente tem que pensar em um número que, se eu multiplicar uma das duas, eu consigo anular os fatores. Por exemplo, se eu multiplico 30 por menos 2, eu não consigo
menos 60 aqui, essa equação tudo aqui não vira menos 63 mais 92 igual a 4? Então, aí eu reescrevo esta equação dessa forma. 63 menos 32 igual a 10. A outra equação, menos 63 mais 92 igual a 4. Eu vou cancelar então aqui, porque agora eu vou somar as duas. Então, 0 mais 90 menos 30 ficou 62 é igual a 10 com 4, 14. Olha que fácil que ficou. Eu tenho que I2 é igual a 14 dividido por 60. Isso aqui na calculadora vai dar 0,2333. A nossa corrente em ampere. Olha que perfeição. Agora que sabemos isso, nós podemos substituir, claro, este valor numa outra equação para a gente encontrar o valor de I3 e também o de I1. Então pode ser essa equaçãozinha aqui mesmo. Então, vou pegar essa última aqui, ó, que era 63 menos 32. Aí o I2 a gente descobriu que ele vale 14 dividido por 60. Isso tudo aqui é igual a 10. Então temos aqui, ó, o jogo de fração, ó, 60 por 30, 2. Eu tenho que 14 dividido por 2 é igual a 7. Ou seja, então tudo isso daqui vai para 7. Na equação, teremos então 63 é igual a menos 7 igual a 10. 10 menos 7. E 3 igual a 3 dividido por 60. E 3 dividido por 60. Opa, eu cometi um erro aqui. Esse 7 é negativo, ele passa para lá. Positivo. Então aqui nós temos não mais o 3, nós temos 17 sobre 60. Perfeito. 17 dividido por 60. Aqui na calculadora dá 0,28333 ampere. Para achar o valor de 1, ficou fácil. Lembra aqui em cima, vou voltar aqui para vocês, onde escrevemos I1 como sendo I3 menos I2? Eu vou escrever ela então aqui, ó. I1 é igual a I3 menos I2. I1 é igual a 17 sobre 60 menos 14 sobre 60. 3 sobre 60. Vai dar 0,05 amperes. Perfeito. Então descobrimos o nosso valor da I2, I3 e I1. Espero que todos tenham entendido e que apliquem esse conhecimento nos próximos 2 exercícios, que é o exercício 2 e 3 do ciclo 2, que eles são, se não idênticos, bem parecidos. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer. Precisando de alguma coisa, entre em contato. E caso alguém queira resolver na HP, quem não tem calculadora, quiser um emulador online, existe, é só procurar. Posso até passar o site, me mandem por mensagem. A calculadora é interessante vocês terem, é uma das melhores amigas do engenheiro, vocês podem ter certeza. E existe o método que eu disse dos determinantes de terceira ordem na página 802 do livro. Existe o método de escalonamento, que também não pude passar aqui, mas caso se interessem, podem usar para resolver esse tipo de sistema.